Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso programa, chegando na sua tela nessa tarde. Ótima tarde para você, que bom ter a tua companhia. Muito obrigada, viu, pela sua companhia, pela sua presença aqui no nosso programa. Vamos juntos hoje aprender muito mais, né? A gente sempre aprende demais aqui no nosso programa e hoje é mais um dia para nós aprendermos juntos. Olha só, hoje aqui no Artesanato nós vamos aprender a pintar panos de prato. É isso mesmo. É a pintura que cabe aí no pano de prato, na toalha. Olha só que lindo trabalho, gente. É maravilhoso o trabalho da artesã que está aqui com a gente. A gente vai aprender demais com ela hoje. Além disso, a gente tem um bate-papo super importante sobre os direitos das pessoas da terceira idade. São vários, muita gente não conhece, então é importante ficar bem ligadinho em tudo que a gente vai aprender aqui hoje. E também a gente vai ter dicas de cuidados com a pele no inverno. Já começou a sentir sua pele mais ressecada? A gente tem que cuidar de forma especial nessa época do ano e por isso que a gente trouxe esse tema tão bacana hoje para o nosso programa. Se você tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta às nossas convidadas de hoje, você já pode mandar uma mensagem no nosso WhatsApp DDD 11, número 3337-5886. 3337-5886, o número está aparecendo aí na sua tela, para que você possa participar do nosso programa. Eu sempre lembro que você também pode assistir ao nosso programa no site hittv.com.br e siga a gente nas redes sociais. A Hit, o nosso programa, e também a mim, Maria Clara Leite TV, lá no Instagram. Bora começar com artesanato, então. Roda a vinheta. Verônica Silva, artesã, professora de pintura. Muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Prazer. Prazer é o meu estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso e, gente, Verônica é uma referência em pintura. Tem mais de 100 mil alunos, é isso? Não, mais de 5 mil alunos. Mais de eu vou chegar no 100. Eu vi lá, você tem mais de 100 mil seguidores no seu Instagram. Eu falei, gente, eu vi esse número, 100 mil? Mais de 100 mil seguidores no Instagram, que acabam sendo seus alunos também. Sim, porque a gente sempre tem conteúdo gratuito também, não né? É? Disponível para todo mundo, é verdade. Então dá para dizer que tem mais de 100 mil alunos. Exatamente. Dá licença, não? Adorei. É isso aí. E aí lá tá escrito, mais de 5 mil alunos no Brasil e no mundo, minha gente, isso aí. Não é? Exatamente. Pessoas de vários lugares aí do mundo, principalmente aqui na América Latina. Isso, principalmente América Latina e Central, né? Uhum. Então eu tenho vários alunos de vários lugares. Tem Portugal, tem Inglaterra, tem França. Europa, então, aí também. Graças a Deus. Gente, Verônica é famosa. E a gente trouxe Verônica aqui hoje para ensinar essa arte, né? Isso, pintura em tecido. Eu gosto quando falam assim, né? Porque realmente é uma arte. Por mais que algumas pessoas achem que artesanato não é arte, mas é. É uma habilidade que envolve as mãos, que envolve o intelecto, né? Que envolve a sua mente. Então, é uma arte, exatamente. Com certeza. Para mim é tudo obra de arte aqui, ó. É uma pintura mais linda que a outra. Obrigada. São flores, são animais, são vários tipos de pinturas que você faz, né? Isso. Hoje eu trouxe mais flores, né? Porque a gente está pintando na toalha. É o que mais combina, animais e flores. Mas eu gosto de fazer também natureza morta, que são aqueles objetos, frutas, aquele cenário composto, né? É uma pintura mais bonita que a outra, então bora aprender, porque Verônica tem muito a nos ensinar. Então, gente, preste muita atenção, já pega aí papel e caneta para você anotar cada detalhe do que ela vai trazer pra gente. Também a lista de materiais. Coloca na tela pra gente, diretor, por favor. Olha lá, gente, lista de materiais. São 4 tipos de pincéis: chato lixado, chato de ponta suave, pituá e filete, tintas para tecido de cores diversas, carbono ou lápis 6B para riscar o tecido, toalha de lavabo, que é o que a gente vai pintar hoje, da sua preferência, né? Tábua com cola permanente, pano para limpar os pincéis, pote com água para lavar os pincéis, diluente para tecido, godê ou bandeja de isopor. Bora começar então? Bora lá.
Olha, eu trouxe bem crua mesmo, sem nada, para vocês verem como é fácil a gente fazer do zero, tá? Eu vou começar pelo fundo. Como a nossa flor, ela é branca e eu quero destacar ela no tecido branco, a gente faz um fundo mais escuro, tá? Então, isso é uma dica bem importante, principalmente para quem está começando. Usa o fundo para destacar o seu desenho. Aqui eu quero destacar a nossa flor, que é mais clarinha, a gente vai fazer um fundo mais escuro. Tá, Verônica, só para o pessoal entender, você já trouxe o tecido riscado, né? Isso, para adiantar um pouquinho, eu já trouxe ele riscado. Eu risquei com lápis 6B, a mão livre, mas você pode riscar com carbono também, sem problema nenhum. Ou carbono de formulário contínuo, que a gente encontra em qualquer papelaria, ou aquele de alfaiataria, que ele é feito de giz, e aí ele se mistura a tinta e fica muito mais fácil de pintar também. Você disponibiliza também? Sim, disponibiliza sim. Lá no seu Insta? Isso. Já vou passar aqui o Insta dela, gente, para você já ir vendo. Esse trabalho da Verônica, @vartes, @vartes, é o Instagram dela. Lá tem os carbonos, então, os traços, né, para o pessoal fazer em carbono. Isso. Tá. Vamos lá, ó. Aqui eu vou trabalhar com um pincel lixado, tá? Que é um pincel com a ponta mais grossinha, ela é mais durinha, certo? E aqui nós temos o diluente para tecido. Vou hidratar meu pincel nele, vou na tinta, ó. Pode pegar uma quantidade generosa, por quê? Porque a gente vai usar ele para circular, contornar o meu risco, ó. Contornei um trechinho, vou vir aqui e vou puxar com movimentos circulares. Ô, Vê, pode chamar de Vê? Claro. Se é Vê Artes lá no Instagram, né? Pode sim. Será que dá pra gente puxar esse daqui mais pra cá, pra ficar mais fácil de visualizar? Não, esse daqui, ó. Esse. Aí mesmo onde o tecido tava, assim, ó. Claro, dá sim. Tudo bem? Perfeito. Aí a gente vem aqui, ó, faz mais um trechinho e puxa com movimentos circulares. Boa. Tá vendo? Por que movimentos circulares? Porque, se vocês observarem as minhas pinturas, é para parecer uma estampa do tecido. Então, a gente quer cobrir todo o buraquinho do tecido e não vai deixar nenhuma partezinha branca. Então, não vai parecer que é outro tecido aqui. Vai parecer uma estampa. Sabe aquela que a gente faz silcado? Sim. Ou que a gente faz decoupagem? É para parecer isso, tá? Aí a gente tá pintando a toalha, mas poderia ser um pano de prato. Pode ser um pano de prato. Na maioria das vezes, quando eu disponibilizo o risco, eu disponibilizo ele em tamanhos diferentes. Porque eu tenho amantes de toalha, eu tenho amantes de pano de copa, tem gente que gosta de pintar na camiseta, tem gente que gosta de pintar na jaqueta, né? Então, pode fazer da forma que quiser. Ó, aqui eu já tô usando outra cor, tô com um cinza e vai mais uma dica. Eu coloquei a fita aqui pra gente não ultrapassar. Então, na fita, a gente vai fazer da fita pra dentro, ó. Se eu fizer daqui pra lá, vai entrar embaixo da fita, tá? E aí vai borrar tudo. Venho aqui de novo com movimentos circulares, ó. Vou fazer só mais um trechinho para fixar bem na cabeça de vocês, mas o movimento se repete no desenho todo. Tá. Então, eu vou vir aqui de novo, ó. Perto do risco a gente usa esse pincel. Por quê? Porque ele faz o contorno certinho. Se eu usar um outro pincel, vou mostrar aqui, ó. Se eu usar um pincel maior, o que ele vai fazer? Ele vai entrar no risco. Né? Exatamente. E depois, como a nossa flor é branca, para eu cobrir esse borro, fica mais difícil. E é sempre primeiro o fundo ou sempre primeiro o que é branco? Olha, eu digo que na arte não tem uma regra. A gente faz o que é mais confortável. Entretanto, eu faço sugestões. Eu sempre falo, eu não faço nenhuma imposição, mas eu faço sugestões. Se você está começando na pintura, eu indico começar pelo fundo. Tá? Por quê? Porque é o que você falou. Fica muito mais fácil a gente começar pelo fundo, porque vai que eu borre o desenho. Agora, imagina eu terminar de pintar e aí eu vou fazer o fundo, borrei o desenho já pintado. Aí já era, né? Entendeu? Começa de novo. Eu tenho mais trabalho, né? Não tem como consertar. Na verdade até tem, mas vai te dar muito trabalho. Então vamos evitar, né? Ó. Tá vendo? Movimentos circulares. Agora uma dica é, perto do risco, tô usando esse, como eu mostrei, pra gente não borrar. Longe do risco, nessa faixa aqui que não tem nada, eu já posso usar esse grandão, ó. Pra facilitar, e daí eu faço mais rápido. rápido. Mais rápido. Isso, de novo, sempre movimentos circulares, para um lado, para o outro. Para um lado, para o outro, ok? Tá. E aqui você fez um degradê, né? De um cinza mais escuro para um mais claro. E aqui, como você faria? A mesma coisa. A gente pode deixar aqui um pouquinho mais escuro e aqui o branquinho. Tá? Como que a gente faz o degradê de uma cor para outra? Primeiro, sempre com o tom molhado, ó. Tá molhado essa cor. Eu vou vir com a segunda cor também úmida. E vou misturar uma na outra, ó. Elas vão se encontrar no meio, úmidas. Não tem como a gente fazer degradê, pode ser outra técnica, tá, gente? Mas degradê esfumado com tinta seca, não tem como fazer. Para que a gente usa o diluente? Exatamente para retardar a secagem da tinta e eu conseguir fazer esse degradê. Outra dica importante antes da gente ir para a pétala, que a gente já vai para as pétalas. Não dá pra gente fazer
tudo de uma cor só, toda a cor caqui que eu usei, para depois colocar o cinza. Por quê? Porque senão o caqui vai secar e eu não vou conseguir fazer o degradê. Então é para fazer como eu fiz aqui, pedacinho por pedacinho, ó. Tá. Pedaço por pedaço com as duas cores. Sem pressa. Sem pressa. Até Tá vendo? porque artesanato é terapia. E vamos lá. Sabe aquela história de que às vezes o barato sai caro, né? No caso aqui, a pressa pode te prejudicar. Porque se você faz com pressa e acaba fazendo errado, depois você vai ter que corrigir, voltar para corrigir, vai te dar mais trabalho. Então faz com calma, ó. Tá vendo? Olha a operação que a gente fez em pouco tempo. E fez um degradê perfeito, Sim. tá? Por que movimentos circulares? Para entrar bem a tinta na trama do tecido. Tá. Certo? Agora eu vou lavar meu pincel, a gente vai usar o mesmo. Vou secar ele e a gente vai usar a cor branca. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai preencher uma pétala. Tá. Quando a gente está preenchendo com branco, independe da marca de tinta que você está usando, o branco seca um pouquinho mais rápido porque a química dele é diferente. Então, ó, hidrata bem o seu pincel com o diluente, pega o branco e aí pinta uma pétala inteira, ó. Uma pergunta que muitos iniciantes me fazem. Se a pétala é branca e o tecido é branco, por que eu tenho que pintar a pétala? Vamos lá. Olha como o branco é diferente. Vou até levantar um pouquinho para vocês verem, ó. Viu como o branco é diferente? Precisa pintar de branco mesmo o tecido sendo branco, tá? Tá. Porque o tecido ele é branco alvejado e o branco da tinta é diferente. Ó, vou preencher bem a pétala. Mas às vezes você aproveita esse branco, né, do tecido. Aqui, por exemplo, tem tinta branca nesse pedaço? Não, aí não. Aqui não, né? Não. Aqui você aproveitou o Isso, branco aí do sim. tecido, ó. Aí sim. Porque Tem aí... técnicas e técnicas, né, minha gente? Exato, vamos lá, ó. Esse fundo aí, eu queria destacar a nossa flor. E a flor, ela é escura. Então, o que eu fiz? Fundo claro. Sim. Então, aqui eu não preenchi como eu fiz aqui, Sim. certo? Eu só deixei desse pedaço. Ali, por que a gente coloca o branco naquele pedacinho? Porque eu não vou conseguir fazer o degradê se não tiver tinta. Sim. Então, ia ficar manchado, uma marca. Assim, ó, ia ficar assim, Tá. como tá aqui. Tá vendo? Como não tem tinta branca aqui, olha a mancha que ficou. Sim. Tá? Então, por isso que a gente coloca o branco ali. Ó. Vem aqui, preenche bem. E vocês vão ver que todas as pétalas é a mesma coisa. Bem preenchidinho, bem úmido. Ó, vou colocar a mão pra vocês verem que tá bem úmido, tá vendo? Meu dedo Sim. saiu manchado. Agora a gente vai tirar o excesso de tinta do pincel e vai começar a fazer alguns detalhes. Vou pegar aqui o azul bebê. E é aquilo que você falou, pétala por pétala. Pétala por pétala, exatamente. Ah, posso pintar tudo de branco para depois fazer os detalhes? Vamos lá, eu sempre falo que você pode tudo que você quiser na arte. Mas, como diz meu marido, você pode. Agora, você não deve. Entendeu? Entendi. Então, assim, pode, mas não vai ficar no resultado que a gente gostaria. Exatamente, não vai dar tão certo assim. Exatamente. Ó, um pouquinho só de azul bebê, bem pouquinho na ponta. E a gente vai fazer movimentos muito suaves, ó. Bem suaves. Por quê? Porque na pétala branca é sutil as dobrinhas dela, né? Ó. Fiz com azul e agora vamos fazer com cinza para destacar mais. Tá. Tirei o excesso de tinta no paninho, tá vendo, ó? E aí eu venho aqui com o cinza. Pouquinha tinta no pincel, vou até tirar o excesso que foi tinta demais, ó. E aí eu venho bem delicadamente, ó. É contorno agora ou não? Não, isso é Ainda detalhe não. mesmo, isso. Essas pétalas não tem contorno. Não tem? Não. Nossa, parece que tem. É porque é o tom escuro de fora. Ó, Eu olhando daqui, aquele Parece, pronto, eu tenho essa impressão. ó. Bem delicado. Por que a gente faz com tudo ainda úmido, gente? Exatamente porque eu misturando duas cores ainda úmidas, eu vou transformar numa terceira cor. Tá. Vejam só como o cinza não tá igualzinho tá no potinho, ó. Tá um cinza mais claro, porque se misturou ao branco, tá? Então, quando eu quero fazer uma tonalidade mais clara, a gente vai fazer essa tonalidade com tudo ainda úmido, ó. Depois o processo nas outras pétalas é o mesmo. Mesma coisa. Mas pétala por pétala. Pétala por pétala. Isso aí, Clara, aprendeu direitinho. Tô aprendendo, só preciso colocar a mão na massa agora. A teoria eu já tô sabendo. Isso aí. Ah, mas eu fiquei sabendo que a sua mãe pinta também, né? Um pouco. Minha mãe pinta, Então. minha mãe gosta de pintar. Inclusive, minha mãe deve estar assistindo agora ao nosso programa e deve estar amando sua aula. Ah, eu fico feliz. Minha mãe ama esse tipo de artesanato. Ó. Tá vendo? Ó, bem suave. Vamos fazer essa aqui, que tá no fundo escuro, pra você ver a diferença, ó. De novo, umedece,
pega o branco e vem aqui, ó. Contorna, olha aí. Ah, então Tá vendo? o contorno, na verdade, é branco. É. Tem um contorninho branco que é para deixar bem separado, né? Isso, o fundo bem da separado. pétala. Como que a gente faz esse contorninho? Ó, pega a tinta, encosta a parte com tinta do pincel no risco, ó, na lateral do risco. Tá. E vai fazendo, ó. Depois, como você vai fazer dentro, pode ser circular. Não tem problema. Ó. Você costuma falar, inclusive, que as tintas branca e preta nunca pode faltar, né? Exatamente. Nunca pode faltar, viu, gente? Pode não ter qualquer outra cor que você consegue substituir, mas a preta e a branca... Isso, não podem faltar. Na verdade, assim, a gente consegue substituir, o resultado pode não ser idêntico, Tá. mas vai ficar tão bonito quanto. Aham. Então, por exemplo, aqui eu tenho 2 tons de cinza. Ah, se eu só tivesse um? Vai trabalhar com um. Tá. Não vai ficar igual, mas vai ficar bonito também. Uhum. Agora, o branco e o preto são cores que ajudam você a dar sombra e luz. Uhum. Então, se eu não tenho qualquer cor para dar sombra, se eu usar um tiquinho de nada de preto, eu já consigo meu detalhe de sombra. Sim. Então, são cores fundamentais. Quando a gente está começando, o que, que eu indico? Por exemplo, existem várias tonalidades. Você pode usar um amarelo claro e um escuro. Tem um amarelo claro e um escuro. Um vermelho claro e um escuro. Mas se você for aos poucos, você vai comprar, você vai ver que tem 10 tons de vermelho. Uhum. No seu começo, você não precisa disso. Tá. Tem o básico, um claro e um escuro, que é o preto e o branco, por exemplo, só que na versão cores, Aham. entende? Ó, pintamos aqui e agora, bora lá. Vou pegar um pouquinho só do cinza. Vou fazer a divisão das minhas pétalas, ó. Pouquinha tinta. Outra dica importante. Tô preenchendo, pode lotar o pincel de tinta, igual eu mostrei pra vocês, ó. Pega bastante tinta no pincel. Quando a gente tava fazendo aqui e aqui. Tô fazendo essa parte do acabamento, é pouquíssima tinta no pincel, ó. Bem É um pouquinho pinguinho mesmo. no cantinho. Isso, ó. E outra, você continua usando o mesmo pincel, o né? mesmo pincel. Outra coisa, gente, não apertem a ponta do pincel. Prestem atenção, eu vou fazer errado. Se eu apertar a ponta do pincel, ó, ele ficou certinho aqui, uma marca reta, ó. Tá. Se eu faço só a pontinha, ó, eu suavizando isso, ó. Tá vendo? Ele vai ficar suave, olha a diferença, Sim. tá? Então, façam só a pontinha do pincel, delicadamente, ó, certo? E você vai fazendo as suas curvaturas. Aqui um pouquinho mais. E por falar em pincel, você dá dica, né? Usa o de cerdas mais duras para uma coisa e Isso. cerdas mais macias para outra coisa. Normalmente, a gente usa o de ponta mais durinha, né? Que a gente chama de ponta precisa, para fazer o preenchimento. O que, que é Aham. preenchimento? É essa primeira base aqui. Tá. Por quê? Porque ele faz com que a tinta entre na trama do tecido. Se a tinta não entra na trama do tecido, quando você for lavar, ele vai desbotar. Então, a tinta precisa pertencer ao tecido. Já o pincel de pontinha mais fininha, vou pegar um aqui, ó, que a gente chama de ponta flexível, que é ponta suave, tá vendo? Ó, ele é bem fininho, ó. A E a gente ponta usa... bem macia. Exatamente. A gente usa para fazer um acabamento ou outro, ó. Vou fazer mais destacada essa divisão, ó. E aí, a tinta não entra tanto na trama do tecido, mas já como tem a tinta aqui na superfície, ela... Então, esse pincel é como se fosse um complemento. Fixa, Isso. mas ela fixa. Ela fixa. Não vai sair quando lavar, não. Não porque a Então gente tá. usou o pincel certo na hora do preenchimento, tá? Então, esse pincel aqui, ó, é para detalhes, para acabamento. Por exemplo, quero dar a segunda demão de branco e deixar essa parte mais branca, ó. Ó a diferença. Sim. Entende? Uhum. Ó. Mas precisa dar mais uma demão aí? Ó, vamos lá. As pessoas, às Vão vezes... surgindo as dúvidas no meio do caminho, certíssimo. né, Vê? Gente, eu adoro participar assim e vocês tiram a dúvida, porque como vocês não estão no dia a dia da pintura, a dúvida que vocês tiram da gente é a dúvida que o pessoal de casa pode Sim. ter. Então é perfeito. Ó, olhando assim, a gente fala, nossa, já tá bonito. Mas para deixar branco e bem destacado, como foi aquela do meu exemplo, eu voltei e dei outro demão. Sim. Eu não dei demão de todas as cores, mas eu dei uma pincelada ou outra para dar um retoque. Tá, principalmente tá? o branco, né? Que é Isso. o destaque aí pra Exatamente. gente. O que eu quero dizer com isso? Preciso voltar? Não é que você precise. Mas se você achar que quer mais destacado, volta. Tá. Tá? Ah, não, eu quero uma coisa rápida, preciso vender rápido, preciso fazer dinheiro rápido. Então não volta. Tá. Mas isso tudo pode influenciar na qualidade do seu trabalho. É isso aí. Por falar em fazer dinheiro, dá pra fazer um bom dinheiro com esse Dá. tipo de artesanato? Dá sim. E olha, eu vou te dizer que toalha de lavabo assim vende super rapidinho.
E é mais rápido também da gente pintar. Mais rápido que pano de copa, por exemplo. Eu costumo dizer que quando eu vendia, que hoje eu dou aula, então eu não vendo mais. Tá. Mas quando eu vendia, eu conquistava as pessoas pela toalha de lavabo e depois eu ia para os outros produtos mais caros, né? Assim, mais rentáveis, entende? Mas já fica essa dica, né? Para quem está em casa, quer trabalhar com artesanato ou até já começou a trabalhar com esse tipo de artesanato. Ah, mas não estou conseguindo vender meus panos de prato. Vai pra toalhinha. Isso. E eu sempre dou outra dica também. Eu falo isso, toda vez que eu venho aqui eu falo isso. Que acontece o seguinte, tenha um produto que vai atender aquela pessoa que vai pagar bem, o preço justo, e aquela pessoa que vai pechinchar. Tá. Então, por exemplo, eu quero aquela toalha. Aquela toalha custa 80. 80 não dá pra pagar. Então, eu tenho essa aqui com uma flor só que custa 50 ou 30, tá, né? Tô chutando, tá, gente, o valor. Não, mas eu quero aquela. Não, aquela custa 80. Mas se você essa quiser, daqui é mais em conta. Exato. Sempre vai ter gente que vai pagar o que você quer, mas também vai ter gente que vai pechinchar. E aí você tem um produto para atender os dois públicos. É isso aí, tá? Tem que ter opções. Exatamente. Ó, o miolinho. Lembrando que todas as pétalas a gente faz da mesma forma, tá? Sim. O miolinho, vou preencher de verde pistache. Vou usar o nosso pincel de acabamento para usar bem pouquinha tinta com o verde pinheiro. Deixar um pouquinho mais escurinho. E movimentos circulares, ó. Sempre movimentos circulares. Isso, aqui sim, nesse caso sim. Às vezes pode acontecer de mudar o movimento, mas aí na pintura realista, que é o meu estilo de pintura, a gente analisa o objeto ou o item que a gente está pintando. Por exemplo, se eu for pintar um bule, o movimento vai ser reto. Entende? Então depende do que a gente vai pintando. No caso das flores, o movimento circular é 99% das vezes. Tá? Bom, agora a gente vai fazer o pistilo, que é aquela parte mais amareladinha que vai saindo assim do miolinho, tá? Tá. Vou usar aqui o amarelo ouro e o cerâmica ou o telha. Eu tô usando cerâmica. Vou pegar muda de pincel. Isso, agora sim, porque a gente vai fazer mais fininho, tá? A gente vai usar aqui, ó, um pincel que eu chamo de liner, porque ele parece uma linha. Mas vocês podem usar também o filete, que ele tem uma ponta menorzinha. Ele é fininho assim, mas tem uma ponta menor. Tá. O que a gente vai fazer? Vou começar com o amarelo, ó. Puxa assim com o amarelo. São vários detalhezinhos. Vou levantar só um pouquinho para mostrar porque mais, é ó. muito pequenininho, né? Exatamente, ó. Tá vendo, ó? Bem pouquinho. É só um tracinho bem fininho, bem pequenininho. Isso. E é bastante, tá? Vocês vão fazer vários desses tracinhos, ó. E aí você vem com o telha e faz a ponta dele, ó. Mas você vai lotar disso. Tá. Certo? Sim. Ó. Como tá ali no pronto, né? Exatamente. Vou pegar o pronto. Posso pegar pra mostrar? Pode, claro. Ó. Opa! Eu faço isso direto nas lives ao vivo. E cai tinta, ainda bem que ninguém vê, né? Porque eu só tô no desenho. Ó, gente, vamos ver aqui no nosso trabalho pronto, ó. Aqui é aquele exemplo que eu falei. Aqui pra essa, ó. Ah, perdão. Aqui é o exemplo que eu falei, ó. Eu fiz uma toalha de rosto, certo? Sim. Ali é uma toalha de lavabo. Dá pra você fazer um conjuntinho pra vender também. Sim. Uma toalha de banho, por exemplo, tá? Sim. Aqui dá pra colocar uma palavra ou outra, ou o nome da pessoa, ou o nome do casal. Que você costuma fazer com stencil ou não? Eu faço a mão livre, mas pode fazer com stencil também. Tá. Eu vario. Se eu gostei da palavra no stencil, eu faço com stencil. Esse florescer, por exemplo, eu fiz à mão. Você tem umas técnicas também, né, de escrita? Tenho sim. Ó, tá vendo aqui? Então, o que eu fiz? Ó, nós fizemos essas duas pétalas. Eu reforcei depois de seco, e precisa ser depois de seco, principalmente porque o branco, ele fica um pouquinho acinzentado depois de seco. Tá. Então, por isso que eu gosto de reforçar. Aí, eu reforcei aqui, mas não reforcei aqui, tá vendo? Ó? Reforcei só essas partes que eu queria mais branquinho. Aqui, como eu falei, ó, lota desses pistilos. Tá. Deixa bem cheio de pistilo. Tá? Ok. E aí, a gente finaliza o nosso fundo. Aqui eu bati um stencil de folhinhas, tá? De folhagem. Tá. Ó, aqui na parte clara dá pra destacar mais, ó. Tá vendo? Eu bati um stencil de folhagem, ó. Pra complementar a nossa toalha. E aí vai parecer, como eu falei pra vocês, uma estampa. Aí, gente. Certo? Maravilhoso o trabalho aqui da Verônica, gente. Vartes lá no Instagram, @Vartes no Instagram. Vou aproveitar que a gente tem mais alguns minutinhos. Ah, sim. Vou pedir para você contar mais um pouquinho da sua história, para quem quer trabalhar com isso, né? Gostou do seu trabalho, tá em casa e fala assim, poxa vida, né? Um dia, quando eu crescer, quero ser igual a Vê. Ah, claro. Né? Conta um pouquinho da sua história, como é que você ganhou tanta habilidade na pintura, né? Se é dom, precisa nascer com o dom
dom ou a gente consegue desenvolver? Ó, tem uma aluna minha que a gente brinca às vezes, ela fala, a Verônica vai ficar brava, que ela fala, tem que ter dom. Eu falo que as pessoas, às vezes, têm predisposição para ter determinadas atividades. Por exemplo, eu não tenho a predisposição que você tem para apresentar um programa. Eu ficaria meio travadinha. É nada. Mas Fala aí, bem pra caramba. Obrigada. Mas aí, nenhum dom vai para frente, nenhuma predisposição vai para frente se você não trabalhar ela. Então, não adianta você ter o dom se você não trabalha, se você não pesquisa, se você não vai atrás. E, ao mesmo tempo, o que eu fiz? Essa coisa de dom me incomoda um pouco. Não que as pessoas não tenham, eu sei que as pessoas têm. Tá. Mas eu não gosto que se limite a isso. Eu não tenho dom. Às vezes você só não encontrou a técnica certa, ou o jeito certo, ou o seu próprio jeito de trabalhar com aquela atividade, entende? Então, assim, eu sempre falo para as meninas, com a técnica certa e devagar, você consegue. O que acontece hoje com a gente é que a gente é muito imediatista. A gente tem que lembrar que a gente, para andar, a gente começa se arrastando, depois engatinhando, depois os primeiros passos. É a mesma coisa em qualquer outro trabalho. Eu comecei com 11 anos, faz muito tempo. 11 anos? Era porque criança ainda. Sim, eu via a minha avó pintando e pedia muito para minha mãe para eu poder pintar também. E aí minha mãe foi me incentivando. Então eu comecei com 11 anos. Mas eu também tive, com uns 14 anos, a visão de que a arte não dava dinheiro. E aí eu fui para contabilidade. Tá. Gosto muito da área, só que me deixou muito mal, assim, porque não era aquilo que eu tinha paixão. Você gosta, mas não é a sua paixão. Então, o que eu fiz? Eu saí da contabilidade há 10 anos atrás, esse ano vão fazer 10 anos, e falei, não, vou assumir, incentivada pela família, vou assumir a pintura como minha profissão. Porque você continuou pintando. Continuei, mas era hobby, eu não pintava com tanta frequência. Eu melhorei muito, o que eu não melhorei em 20 anos, eu melhorei muito em 10 anos, porque... Foquei. Entendi. Exatamente. Então, assim, todo dia eu treino um pouquinho. Como eu sou professora, para poder ensinar, eu tenho que aprender. Então, eu aprendo antes para poder ensinar. Eu estudo como eu vou fazer, como eu vou ensinar determinada pincelada, como a pessoa pode aprender ou não. Se vai... Eu faço testes. Aí eu vejo que eu ensinei de uma forma, a pessoa está com dificuldade. Eu falo, bom, vou recalcular a rota. Não está muito bom. Então, vamos lá, vamos ver como eu posso ensinar. Então, assim, a gente vai trabalhando. Mas, assim, é treino, tem que treinar. Se você tem predisposição ou não, você precisa treinar para aquilo. Treinar e estudar, né? Estudar, exatamente. Aprender com quem sabe muito, Exatamente. igual a Verônica Silva, gente, artesã, professora de pintura maravilhosa, que está aqui com a gente hoje, ensinando a pintura em tecido. Eu comecei até falando pintura em pano de prato. Pode ser pano de prato. Pode. Pode ser toalha. Sim. Pode ser camiseta. Pode ser jaqueta. Até no jeans dá, né? Até no jeans. É isso aí, jeans. gente. É claro que cada pintura vai ter uma técnica, né? Isso. Mas a Verônica ensina tudo pra vocês, gente. Dá uma O olhadinha beabá. lá no Instagram dela, @Vartes. @Vartes. Muita coisa lá. A gente tem o @Vartes no YouTube também, com muitas aulas, muito conteúdo. E tem o WhatsApp dela, DDD 11, número 974751997. É isso? Isso mesmo. Vê, muito obrigada, amei te Eu que conhecer. agradeço, eu também. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Deus te abençoe mais e mais. Amém. Até Muito a obrigada. próxima. Até. Bem, e agora nós vamos a um breve intervalo e já nós voltamos falando sobre os direitos da pessoa na terceira idade. Você não pode perder, não sai daí não. Já estamos de volta com o nosso programa. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde a você que está chegando aqui agora. A gente já teve artesanato no nosso programa e a partir desse momento nós vamos falar sobre os direitos na terceira idade. Tem alguma dúvida sobre esse assunto? Quero aproveitar aqui a presença da advogada que está com a gente para fazer alguma pergunta, para tirar a sua dúvida? Você já pode mandar sua pergunta no nosso WhatsApp, DDD 11, número 3337-5886. 3337-5886. O número está aí na sua tela para que você participe do nosso programa. Quem está aqui com a gente para responder a todas essas perguntas, as nossas dúvidas sobre os direitos na terceira idade, é a doutora Roberta Amorim, que é advogada especialista em direito tributário. Doutora, muito obrigada pela sua presença, prazer te conhecer. Prazer foi todo meu. Vamos lá, Clara. Então, da onde vem esse direito, né, dos idosos?
ele vem do princípio da dignidade humana, que é um princípio que está na Constituição Federal e que ele é intrínseco a todo ser humano. Então, todos nós, como seres humanos, temos direito a uma dignidade humana. Então, voltado a esse princípio, veio o legislador e criou uma série de legislações que beneficiam a terceira idade. Então, nós temos o Estatuto do Idoso, que nós vamos falar daqui a pouco. Nós temos alguns benefícios tributários para que os idosos, né, que têm maior custo de vida, com medicações, muitas vezes planos de saúde, tenham mais rendimentos, né, gastem menos com impostos e com isso possam ter uma vida melhor, né, mais digna e gastar com outros cuidados que eles necessitam. Estamos falando a partir dos 60 anos de idade, é isso? Exatamente, para a homens partir e dos mulheres. 60. A partir dos 60 anos de idade. Vamos falar um pouquinho de imposto de renda? Vamos. Quais são os direitos da pessoa a partir dos 60 anos de idade? Todo mundo tem direito à isenção do imposto de renda? Veja bem, essa isenção do imposto de renda, ela vem automaticamente por conta da idade. Então, as fontes pagadoras, por exemplo, é um detalhe importante, ela vem só com relação aos benefícios da aposentadoria. Ou de pensões, né? Então, por exemplo, o INSS, que é a fonte pagadora, ou outra fonte pagadora, ela vai, ao invés de reter, ela concede essa isenção e não haverá uma tributação na fonte sobre aquele rendimento. Agora, se o idoso tiver um aluguel, um outro rendimento extra, além da aposentadoria, uma previdência que ele tenha sacado, haverá incidência. Então, ela é somente sobre os rendimentos decorrentes da sua aposentadoria ou da pensão. Tá. E aí, a gente também tem isenção de alguns impostos municipais, estaduais. Quais são eles, doutora? Na verdade, estadual, os idosos não têm, nem no ICMS, nem no IPVA. Né? Essas legislações estaduais precisaria ter uma doença grave, não necessariamente só ser idoso, da idade. Independente da idade. Agora, no âmbito municipal, as prefeituras geralmente concedem uma isenção total ou parcial para o IPTU. E como que funciona essa isenção? O idoso precisa ter somente um imóvel, geralmente, porque muda de cidade para cidade, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, ter um único imóvel em seu nome. Ter um rendimento compatível com a legislação, não pode ser um rendimento muito alto, por exemplo. Se você tiver um rendimento de R$20.000, você não vai ter direito a essa isenção. Qual seria o máximo? Acho que é 6.000 e alguma coisa, não estou lembrando ao certo aqui em São Paulo, porque muda essa planilha. E o valor do imóvel? O valor do imóvel é até 1.200.000 e não me lembro agora ao certo. Então, não pode também ser um imóvel com um valor muito alto. Então, ela pode ser total. E eu já vi acontecer de ser parcial. A pessoa tem um rendimento, quanto maior for o rendimento dela e o valor do imóvel, a prefeitura analisa aquela situação e pode conceder parcialmente, 50%, 40%, 30%. É a prefeitura que vai analisar toda a documentação e vai verificar. Agora, se a pessoa tem um único imóvel de, vamos supor, R$800.000, né, recebe 2 salários mínimos, ela vai ter total. Né? Agora, uma pessoa com um rendimento maior, ela já vai ter uma isenção parcial que vai diminuindo conforme for aumentando esse salário de contribuição. Doutora, às vezes tem alguém nessa situação, né, acompanhando a gente agora aqui no nosso programa e não sabia dessa possibilidade, né? IPTU é caro, sim. A gente sabe, né, que é aí uma dívida que a gente tem todos os anos, é um imposto que a gente tem que pagar e de repente essa pessoa não precisa mais pagar.
Como é que ela solicita essa isenção, doutora? Ela tem que se dirigir até a prefeitura da residência dela, né? E preencher um formulário que a prefeitura concede, juntar os documentos provenientes da renda, provavelmente imposto de renda, para comprovar que é o único imóvel que ela tem. E aí demora um mês, às vezes 45 dias, essa isenção é concedida e aí ela retroage até a data do protocolo do requerimento. Sobre previdência. Sim. Você teria a falar, previdência privada. Previdência privada. É importante a previdência privada para os idosos, né? Uma complementação de sua renda. Eles não são isentos quando sacam essa previdência privada, né? Então, nós temos hoje o VGBL e o PGBL, e esses programas, eles têm dois tipos de tributação, a tributação progressiva e a tributação regressiva. Então, vamos supor, um idoso está na casa dele e vai contratar um VGBL. Por que que é bom? Quem contrata um VGBL, tira o dinheiro, vamos supor, da poupança e coloca no VGBL, por que que é importante? Quando essa pessoa vier a falecer, a poupança tem que ser declarada no inventário, né? E aí haverá uma tributação sobre a poupança, sobre as outras aplicações. O VGBL já não haverá tributação, por quê? Quem será o beneficiário daquela pessoa vai diretamente ao banco e saca aquele valor e não recolhe tributos. Então, nós temos visto muitas pessoas fazendo um planejamento sucessório e retirando os valores de aplicações e jogando nos programas de previdência privada. Aí o que acontece? Suponha que a pessoa queira sacar um valor porque precisou para um recurso próprio. Ela pode sacar. Aí, dependendo do regime que ela escolher, ela vai ter um tipo de tributação. Se ela escolher o regressivo, esse sistema regressivo, ele é para quando você faz aquele investimento a longo prazo. Então, depois de 10 anos, haverá uma tributação de 10% sobre o valor do saque. Se ela fizer o progressivo e, vamos supor, daqui 2 anos retire esse valor, ela vai pagar 15% quando houver o levantamento do valor, o banco já deduz, e depois, quando fizer a declaração no próximo ano, haverá aquela compensação para alcançar os 27,5%. Então, haverá uma complementação da tributação. Doutora, você falou sobre planejamento sucessório. O que é importante a gente pensar, se preocupar, né? Já nessa fase da vida? Eu tenho muitos clientes que começam a se incomodar na terceira idade, né? Olha, doutora, eu tô com uma certa idade, não quero deixar problema para os meus filhos, já quero resolver em vida, né? Então, o que nós, assim, recomendamos, conversamos muito com eles no escritório. Nós temos várias opções. Temos um testamento que a pessoa pode fazer e que, além do direito daqueles herdeiros, que são 50%, ela pode dispor livremente daqueles bens, metade do que ela tem, para qualquer pessoa. Ela pode dar para um filho, para um amigo, para uma pessoa que tenha se dedicado uma vida toda para ela e às vezes ela quer beneficiar, para uma instituição de caridade, para uma igreja que ela frequenta, ela é livre para dispor de 50%. Nós temos também as holdings, que muitas pessoas acabam, dependendo do número de imóveis, né, valendo a pena criar uma empresa, uma holding familiar, já coloca os filhos, os seus herdeiros, e aí também há uma retirada aí importante de um patrimônio que não entra no inventário e, consequentemente, não há uma tributação. Hoje em dia se fala muito também, eles usam a expressão testamento em vida. O que seria? Vamos supor, eu, Roberta, tenho 80 anos e resolvo o seguinte: olha, se eu ficar inválida e tiver um Alzheimer, eu não quero que a Clarinha, por exemplo, administre os meus bens. Eu quero que quem cuide disso
seja João, que sempre se dedicou, é honesto, ele vai cuidar bem, ele vai administrar bem. Aí eu faço uma escritura num cartório, uma declaração de que se eu ficar inválida, né, assim, com uma incapacidade mental, aquela pessoa vai gerir os meus bens. Não significa que ela vai ser herdeira, ela vai gerir. Tá. E aí, geralmente, isso ocorre quando os filhos, né, começam a ter problemas, então entra uma terceira pessoa para gerir e administrar aquele patrimônio. Tem sido muito usado ultimamente e é pouco conhecido. É importante a informação que a doutora trouxe aqui pra gente. A doutora Roberta Amorim, que é advogada especialista em direito tributário. Gente, infelizmente nosso tempo com ela já acabou, mas eu vou deixar aqui os contatos para que você possa conhecer mais do trabalho dela, perguntar lá no Instagram, né, se for da tua vontade, alguma coisa, @Roberta_Amorim_ADV de advogada. E tem o site, que é o amorimrodrigues.com.br, amorimrodrigues.com.br. Doutora, obrigada, viu? Informações Obrigada valiosas que você trouxe pra gente. Obrigada a vocês, foi uma bênção, uma alegria estar aqui com vocês. Até uma próxima. Até mais. Agora nós vamos a um breve intervalo e já voltamos, não sai daí não. Já voltamos agora para falar de cuidados com a pele no inverno. Chega esse tempo mais frio, né, gente? A gente já começa a sentir nossa pele mais ressecada, às vezes até rachada. É preciso ter cuidados especiais nessa época do ano. Algumas doenças de pele, inclusive, costumam se agravar nessa época do ano. Se você tem alguma dúvida sobre esse tema, a gente tem aqui uma dermatologista que vai trazer muitas dicas pra gente. Você já pode mandar sua pergunta para ela no nosso WhatsApp DDD 11, número 33375886. Tá aparecendo aí na sua tela para que você participe do nosso programa a partir de agora com a doutora Ellen Caiati, que é dermatologista. Doutora, muito prazer te conhecer, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Clara, pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Doutora, pra gente começar esse bate-papo, já explica pra gente por que a nossa pele fica mais ressecada nesse tempo frio. Então, claro, o que acontece no inverno? Temperatura mais fria, umidade do ar diminui. Nós tomamos banho, estávamos aqui inclusive falando sobre isso, tomamos banho com água muito quente, banhos mais demorados, o próprio ar-condicionado, então isso diminui a umidade do ar e aí a nossa pele também acaba sofrendo com isso. Né, diminui a oleosidade, então a gente sofre, a pele fica ressecada, a pele fica mais sensível, pode dar aquela coceira, vermelhidão, descamação. Então a pele sofre assim, é importante esse cuidado aí, é mais acentuado no inverno. Independente do tipo de pele, todo mundo precisa se cuidar de forma mais acentuada nessa época? Sim, com certeza, independente do tipo de pele. Então a pele seca precisa redobrar os cuidados. A pele oleosa, ao contrário do que muitas pessoas acham, então a pele oleosa não preciso hidratar, não preciso reforçar essa barreira de gordura que a nossa pele naturalmente tem. Precisa sim, precisa de cuidados também especiais nessa época. E principalmente passar protetor solar, né? Muita gente acha que não precisa do protetor nessa época do ano, mas é todo dia e é sempre. Protetor solar. 365 dias no ano. Com certeza, Clara. Então, é o aplicar, o reaplicar, que é super importante. Então, nessa época do ano, mesmo com a temperatura fria, os raios ultravioleta continuam passando, continuam chegando. Além disso, a gente tem a questão das luzes de dentro de casa, luzes do computador, inclusive as luzes de celular, então que também incidem. Então é preciso sim aplicar o protetor solar sempre e reaplicar. Vamos falar dos cuidados básicos, né, com a pele, não só do corpo, do rosto, mas do corpo como um todo, né?
Então, o banho quente, a gente já sabe que não é recomendável, mas não dá muito para fugir. Então, assim, eu costumo dizer, não vou falar para você tomar um banho frio morno, porque a gente gosta daquele banho quentinho, Ai, né? relaxa no fim do tanto, dia, tão relaxar. gostoso, né? Pois é. Então, assim, vamos tentar aí, a água não tão quente, porém, um banho também um pouco mais curto. E o que é super importante, o uso do hidratante. Então, saiu do banho, nos primeiros 3, 5 minutos, já é recomendado que se passe o hidratante, porque a pele ainda está úmida. Então, essa pele úmida vai favorecer, quando a gente passa o hidratante, favorecer ali a hidratação da pele, a manter a barreira. Uma outra recomendação para quem gosta dos banhos quentes, como você, que você já me disse, é o uso dos óleos de limpeza. Então, hoje existem óleos que podem ser usados durante o banho, né? São óleos de limpeza, tá? Então, não é o óleo de amêndoas que muitas pessoas passam diretamente na pele, mas é um óleo específico para limpeza, que nós recomendamos, inclusive, para quem tem dermatite atópica, por exemplo. Então, esse óleo, ele vai fazer uma limpeza suave e junto fazer uma hidratação na hora do banho. Mas aí usa os dois, né? Usa o óleo, depois usa o hidratante. Sim, com certeza. Um não elimina o outro de jeito nenhum, De né? forma nenhuma. Precisa usar o hidratante sempre, um hidratante adequado também. Para cada tipo de pele. Para cada tipo de pele. Precisa usar algum hidratante com algum componente ali especial para as partes mais secas? Cotovelos, joelhos, calcanhar? Sim, o ideal é que se use hidratantes que nós chamamos de hidratantes de barreira. Tá? Então, não são, geralmente os hidratantes de barreira, eles não são aqueles que têm cheiro, aqueles muito, com uma consistência muito molinha de loção. São hidratantes que eles aderem mais à tua pele. São mais densos? São mais densos e eles não vão, são hidratantes que eles não tem muito perfume, não tem muito corante, porque o foco deles é a hidratação. Então, hidratantes que tenham ceramidas, pantenol, manteiga de karité. Então, são produtos que são excelentes aí na hidratação. E como você disse, a questão das áreas em que nós temos que ficam mais ressecadas, então, joelhos, os pés, aí é importante também o uso desses produtos, porque a gente tem menos glândulas sebáceas, por exemplo, nas mãos, nos pés. Então, é normal, é esperado que fique mais ressecado também. Então, geralmente, os produtos nessas áreas, eles são produtos mais densos, mais grossos mesmo, tipo creme, não tão líquidos, justamente para eles poderem hidratar mais nessa região. Sabonete, precisa ser algum especial? Os sabonetes, a gente costuma indicar os sabonetes que se chamam Sindet, que são sabonetes que eles não têm o sabão, o detergente mesmo, então eles fazem a limpeza. O que acontece, Clara? A nossa pele, ela tem uma camada de proteção, que é uma camada lipídica, uma camada de gorduras mesmo. Sim. E os sabonetes convencionais, eles costumam tirar essa camada de lipídio. Elimina por completo. Elimina e aí deixa a sua pele mais sensível, deixa a pele desprotegida. Então, nesses casos em que está mais frio ou pessoas que têm uma sensibilidade maior, os sabonetes Sindet, que nós chamamos, sem o sabão, sem o detergente, eles são excelentes, né, para esses momentos. E nada de usar bucha. Bucha vegetal, Eu sempre ouço, né, os dermatologistas falando isso aqui no nosso programa, né? Então eu já trouxe a recomendação. Exatamente. Você já está muito instruída, Clara. Então, de forma nenhuma, né? Ainda mais nessa época do ano em que você vai fazer uma esfoliação, até esfoliantes, que as pessoas gostam muito de usar com muita frequência no inverno. É preciso ter muito cuidado com o uso desses esfoliantes, porque a pele já está mais sensibilizada. Então, eu não recomendo o uso de esfoliantes no inverno, não. Tá, e aí, para a gente saber, assim, de recomendações específicas também, vou te perguntar especificamente sobre a boca
que costuma rachar demais, né? Agora no inverno, vira e mexe, o pessoal usa manteiga de cacau. Ah, preciso da manteiga de cacau. Mas o que você recomenda? Eu também queria saber para essa área dos olhos, aqui na olheira, que eu também tenho a sensação que é uma área que fica mais ressecada. Os lábios, a gente tem pouca glândula sebácea também. Então, e a gente tem a mania de passar a língua, né? O tempo todo. A gente tem essa mania, porque a gente tem a sensação de que a saliva vai pensar hidratar. em falar, eu já passei. Já passou, pois é. Então, assim, nesse momento é importante estar sempre ali com uma hidratação. A manteiga de cacau funciona, é bom, sim, mas os produtos à base aí de lanolina, à base de esses produtos que são emolientes, então eles vão segurar a umidade no lábio, tá? Ácido hialurônico é excelente também, então cuidar esses produtos específicos, tá? Muito à base de lanolina. Você sabe que eu costumo até coloquei uma vez na minha rede social e foi um sucesso, porque tem pomadas que são para bebês, que a gente passa em assadura. Sim. E para prevenir assaduras. Só que nessa época do ano, como eu quero fazer uma barreira mesmo de proteção, eu falei, ai gente, olha, essa daqui ela é ótima, porque ela é a base de lanolina. Então ela faz aquela camada mesmo de hidratação. E ela dura mais tempo, né? Na boca? Na boca. É mesmo. Nesse e também momento, pode passar aqui, né? ó. Pode, Nas pode. olheiras? Existem produtos, Clara, a questão é que a pálpebra ela é uma pele mais sensível. Então, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Então, existem produtos específicos para essa região, tá? Então, eu recomendo o uso de produtos para a área dos olhos, tá? Porque a pele realmente é diferente, é uma pele mais sensível, é uma pele mais fina. E então, perto dos olhos, né? Que tem que tem tomar a mais questão, cuidado também, com né? certeza. Com a visão mesmo. Com a irritação, né, dos olhos. Então, não são todos os produtos que são recomendados. Então, sempre, todas as boas linhas de hidratante, elas têm hidratantes específicos Para os olhos. a área dos olhos. Sim. Bem, a gente tem uma perguntinha que chegou da nossa telespectadora Helenice. Obrigada, Helenice, pela sua participação. Beijão para você. Ela diz o seguinte, doutora. Olá, boa tarde. Tenho 72 anos e a pele bem enrugada. O que usar? Helenice, você precisa fazer uma hidratação incrível, principalmente agora no inverno. É importante também você procurar um dermatologista, porque a gente não vai só falar em hidratação. Então, a gente precisa também de produtos aí de renovação celular, de ácidos, mas eu não te recomendo você fazer o uso sozinha, sem um cuidado médico adequado. Então, assim, posso falar de hidratantes, acho que os hidratantes são super importantes, porém, no skincare, no uso dos ácidos, na sua rotina, procure um dermatologista para ajustar o que é melhor para a sua pele. E os procedimentos também, né? Sim. A gente tem hoje os procedimentos estéticos que vão melhorar a tua qualidade da pele, produção do colágeno e os lasers também. Essa época do ano, como nós estávamos falando, é excelente para a realização dos lasers, dos peelings. Então, eu recomendo você procurar um dermatologista para ajustar um protocolo para você. Doutora, mas de repente a pessoa chegou nessa faixa etária, 70 anos, e nunca fez nenhum procedimento estético no rosto, né? Nem no corpo. Ainda vale a pena buscar. Lógico que Não vale é só a pena. preventivo, né? De forma nenhuma. A gente sempre consegue melhorar Sempre uma tem alguma pele, solução. melhorar uma qualidade de pele, com certeza, e melhorar uma autoestima, né? Eu acho que isso é super importante. E eu atendo pacientes que têm essa idade e que nunca fizeram nada, nunca tiveram a oportunidade de fazer e que começam e se sentem muito bem, muito felizes, muito satisfeitas. Doutora, mais uma perguntinha que chegou aqui pra gente da Ilza. Um beijão, Ilza, pra você. Obrigada pela participação. Ela quer saber sobre o óleo de girassol. Faz mesmo bem pra pele? O óleo de girassol é um óleo de proteção, tá? Então, não é ele que vai fazer a hidratação da sua pele. Não sei se há um uso específico que ela está mencionando. Muitas vezes nós usamos o óleo de girassol em pacientes que têm feridas ou pacientes que estão mais acamados, em que a gente precisa proteger.
Mas ele tem uma ação hidratante, mas sozinho, eu acho que ele não tem todo esse efeito. Ele precisa ser combinado aí com outros ativos para hidratação. Respondida a pergunta, agora a gente tem a questão da Simone de São Gonçalo. Obrigada, Simone. Beijão para você, para todo mundo aí de São Gonçalo, no Rio. Ela diz o seguinte, doutora: olá, é verdade que a pele da pessoa que tem diabetes pode ficar mais ressecada, sem viço? É verdade, sim. Então, a diabetes é uma condição que ela diminui essa vascularização na pele. Então, o paciente que tem diabetes precisa ainda mais dos cuidados com a hidratação e principalmente nessa época do inverno, né? Além disso, a diabetes ela diminui a sensibilidade. Então, é importante qualquer lesão que se tenha, que ela fique atenta, né? E procure aí um médico se for necessário. É isso aí, as perguntas estão chegando, doutora. Eu vou aproveitar a sua presença aqui com a gente. Lógico. Perguntinha da Maiara agora. Beijão, Maiara, obrigada. Ela diz o seguinte: nesse frio, meu corpo fica todo empelotado, dói e coça. As áreas mais afetadas são minhas mãos e pés. Isso é alergia ao frio? E qual seria o tratamento? A alergia ao frio, ela não existe. Não? Tá, não existe. Agora, se ela tem dor, né, como ela disse, empelotada, talvez seja alguma outra condição que merece uma atenção médica. Tá? Então, procura o dermatologista, para que ele possa avaliar, entender melhor o que está acontecendo, fazer um exame, né? Isso é super importante, porque dor, quando começa a ter dor, né, ficar vermelha, aí já pode ser alguma outra condição patológica. Doutora, é importante a gente fazer visitas periódicas ao dermatologista, só para saber se está tudo bem, ainda que não haja reclamação? Com certeza. Então, assim, nós temos, principalmente por conta de lesões, de manchinhas, quando aparecem manchas, quando elas estão crescendo, quando existe a coceira, né? E são condições que podem estar relacionadas a alguma patologia, alguma doença. Então, é importante, sim, fazer uma visita e o dermatologista vai olhar as lesões que você tem. Se tem alguma lesão que merece aí um cuidado seriado, então é importante, sim, pelo menos fazer uma primeira visita e aí você vai receber a orientação adequada. Olha, eu preciso que você volte todo ano, ou não, tá tudo bem, não tem nenhuma lesão que me preocupa. Então, é importante, sim. Tá certo, principalmente para quem nunca foi, né? Principalmente para quem nunca foi. Faça essa primeira visita, né? O quanto antes. Com certeza. E a gente trouxe aqui essa pergunta da telespectadora que falou que tem, né, essas partes aí do corpo que coçam, que doem agora no inverno. E sobre doenças de pele, elas também pioram nessa época do ano, né? Então, algumas doenças, justamente as doenças que estão relacionadas com essa questão da barreira, da defesa da pele. Então, por exemplo, a dermatite atópica, que já é uma doença que naturalmente, né, a questão já é um problema na defesa da pele, então pode piorar. Psoríase também, então merecem nesse momento aí também uma atenção especial com o dermatologista, com cuidados com hidratação. A gente precisa adequar, sim, nesse período. É importante deixar também claro isso, né? E aí, doutora, numa outra pergunta, né? Naquela outra pergunta da senhora que falou da pele, né? Que fica mais enrugada, precisa de cuidados especiais. Você falou sobre procedimentos estéticos, sim, né? Sim. E a gente conversou um pouquinho aqui na hora do intervalo. Não tem aqueles procedimentos que necessariamente só podem ser feitos no inverno, mas tem alguns que é mais recomendável fazer no inverno, né? Quais são eles? Então, no inverno, como a gente vai ter menos exposição ao sol, menos exposição ao calor, então os procedimentos em que nós temos uma ablação, uma agressão, entre aspas, aqui, tá? Da pele para melhora dela, então a gente recomenda que se faça no inverno, não que seja limitante. Então, por exemplo, os lasers, né, lasers que são mais ablativos, que vão agredir um pouquinho mais e que aí precisa de um tempo de recuperação. Mas assim, não vejo nenhum procedimento que eu te fale, esse daqui eu recomendo que se faça no inverno. Né? A grande questão é, se você vai fazer um procedimento
e você, de pele, e você não toma sol, você tem os cuidados adequados, não tem época para ele ser feito. É isso aí, todas as questões respondidas, mas se você quer saber mais sobre a doutora Ellen, saber sobre o trabalho dela, o que ela posta, eu vou pedir para você entrar lá no Instagram, @DRA de doutora Ellen, com H e 2 L's, Caiate, como está escrito aí na sua tela. Dra Ellen Caiate. Tem o WhatsApp dela também aparecendo aí, DDD 11, número 943447102. E também tem o @ do Instituto, né? Onde você desenvolve seu trabalho, que é o Instituto Caiate. Doutora, obrigada, viu? Até a próxima. Obrigada, foi um prazer estar aqui com você. Prazer todo nosso. Assim nós encerramos o nosso programa de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Que Deus abençoe seu dia, sua semana. Beijo grande, até a próxima. Tchau, tchau, gente.